Olá, meu amigo, tudo bem com você? É um prazer ter você aqui no nosso encontro do Recado de Paz, novamente. E nós queremos falar de um assunto muito importante hoje, que vem aí o maior engano fatal da história humana. Esse tema é um assunto muito importante, muito pertinente, e eu tenho certeza que você não analisou a ótica nesse contexto, e eu quero falar com você sobre esse assunto no dia de hoje. Vem aí o maior engano fatal da história humana. Fica comigo até o final do vídeo e eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre esse assunto neste dia de hoje, ok? O nosso tema, como sempre, se está escrito na Bíblia, eu creio. Se não está escrito, a gente deixa de lado, ok? Nosso tema hoje é baseado nas Escrituras Sagradas. Antes, porém, eu queria dar uns dados para você, tá? Uns dados sobre as Escrituras Sagradas, porque eu preciso embasar você para o assunto de hoje, ok? E você sabe que no contexto bíblico, a Bíblia diz que as Escrituras Sagradas é uma palavra de Deus, ela é confiável 100%, porque ela tem autoridade máxima, porque ela é a revelação do Senhor Jesus Cristo, ok? Então eu quero passar para você uns dados sobre as Escrituras Sagradas. A Bíblia Sagrada tem 66 livros, ok? Ela tem 39 livros no Antigo Testamento e ela tem 27 livros no Novo Testamento. Ela foi traduzida por mais de 1.500 idiomas, escrita num período de 1.600 anos. Ela tem 40 autores e o seu autor principal é Deus. Você sabe que as Escrituras ela foi escrita em 3 idiomas, o hebraico, o aramaico e também o grego. A Bíblia, ela contém 773.993 palavras. A Bíblia contém 3.566.480 letras. E a Bíblia tem 1.189 capítulos e 31.103 versículos. E o número mais importante da Bíblia, mais citado na Bíblia, é o número 7, porque o número 7 representa perfeição. A Bíblia está dividida em várias partes, tá? Eu estou te dando esses dados para embasar você para o maior engano fatal da história que vem aí, ok? Então a Bíblia ela tem algumas subdivisões: história, poesia, profecia, evangelhos e cartas, tá? Essas são as 5 divisões das Escrituras Sagradas. A primeira subdivisão da Bíblia é história. Nós temos alguns livros da Bíblia que são históricos. Gênesis até Esther, incluindo o livro de Atos dos Apóstolos, que está no Novo Testamento. São livros históricos, tá bom? E nós temos os livros de poesia. Livro de Jó até Cantares de Salomão, tá? São livros de poesia, ok? Nós temos os livros proféticos, que falam de profecia, ok? De Isaías até Malaquias, incluindo o livro do Apocalipse, tá? Lembrando que Daniel e Apocalipse são os principais livros proféticos das Escrituras Sagradas, tá? E um detalhe importante aqui: 95% dos livros de Daniel e Apocalipse você não entende como está escrito. Os outros você entende como está escrito, entendeu? Poesia, cartas, tá? Você entende como está escrito, mas o livro de Daniel e Apocalipse não. São livros proféticos, ok? E nós temos os evangelhos, tá? Que são o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, ok? Nós temos também as cartas do apóstolo Paulo, que vai de Romanos até Judas, ok? E para a gente fechar o assunto, explicando para você, embasando para você a Bíblia, para você entender o tema, porque o maior engano fatal da história vem aí,
tá? Para fechar o assunto, eu quero passar para você uma tabelinha de conversão. As escrituras, você sabe, Deus deixou algumas coisas, entendeu? A Bíblia, ela não precisa de intérprete. Ela automaticamente se interpreta, porque Deus, na sua infinita sabedoria, ele conhece a mente humana, ele criou a mente humana, então ele sabe que se o ser humano lê a Bíblia, o ser humano vai entender, tá? Mas eu quero dar para você aqui a tabelinha de conversão. Por exemplo, na Bíblia, animal significa rei ou reino, Daniel 7:17. Mulher, tá? Nós temos, simboliza igreja, Efésios 5:23. Águas, nas escrituras sagradas, por exemplo, simboliza povos, Apocalipse 17:15. Tá? Um dia, nas escrituras sagradas, simboliza um ano, Números 14:34. Tá? Ventos. Já pensou? O que simboliza vento nas escrituras sagradas? O vento simboliza guerras, Jeremias 51, de 1 a 5. E chifre? Chifre simboliza poder, rei ou reino, ok? Então, nessa tabelinha de conversão, fica mais fácil de você entender algumas coisas importantes das escrituras sagradas. Tempos, por exemplo, tá? Simboliza anos, Daniel 11:13. E dragão? Dragão, ó, aqui está um ponto importante. Nas escrituras sagradas, dragão simboliza Lúcifer, o diabo, Apocalipse 12:9. Cordeiro simboliza Jesus, tá? João 1:29. Cauda, uma pergunta interessante. Tenho certeza que você nunca ouviu isso na Bíblia. Nunca ouviu falar isso, né? Mas está na Bíblia, está nas escrituras sagradas. Cauda, o que simboliza cauda nas escrituras sagradas? Tá? Se você for lá em Isaías 9:15, você vai ver que cauda simboliza falsos profetas. É isso aí. Você não sabia disso, né? E estrelas? Estrela simboliza mensageiros, Apocalipse 12:4. E a palavra Apocalipse simboliza o que nas escrituras sagradas? Revelação, ok? Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Passando para você a tabelinha de conversão, quero explicar para você o seguinte. Nós estamos numa situação tão séria no mundo, tá? Que calcula-se que 1 bilhão de pessoas no mundo passam fome. Olha que situação tão séria que nós estamos vivendo, tá? As escrituras também sagradas também falam de terremotos, tá? São sinais que está relacionado com o maior engano da história que vem aí, tá? Por exemplo, o maior terremoto que nós já tivemos na história foi o terremoto de 1755, tá? Que aconteceu em Lisboa, tá? O mais terrível terremoto que já se foi registrado na história. Estendeu-se pela Europa, África, Ásia, Groenlândia, Índias Ocidentais, Ilha da Madeira, Portugal, Noruega, Suécia, Grã-Bretanha, Irlanda, tá? E abrangeu uma extensão de mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. O terremoto de Lisboa, você pode consultar aí, entendeu? Na sua internet. Você vai ver que foi o maior terremoto da história. O ponto interessante é que a cada ano, tá, nós temos cerca de 6 mil grandes terremotos no mundo. Olha que coisa séria, tá? Nos últimos 90 anos, nós tivemos 1,5 milhões de terremotos no mundo. Então você veja que são sinais realmente muito sérios que está acontecendo. Deixa eu dar para você um outro dado aqui. As pestes, as doenças, tá? Nós já tivemos no mundo vários tipos de endemias e de pandemias. Malária, cólera, tá? Vírus Marburg, vírus Anta, o vírus da AIDS, o vírus Ebola, câncer, doenças estranhas que a medicina ainda não sabe o que é. E para fechar o assunto, nós tivemos a maior pandemia da história da Terra, que foi o coronavírus, entendeu? 2020 e 2021. E nós temos também alguns sinais, entendeu? No mundo religioso. Jesus, quando esteve na Terra, ele deixou, entendeu? E nós temos registrado nas Escrituras Sagradas, Jesus falando que apareceria falsos cristos, falsos profetas,
Mateus 24, 24, tá? E muitos, entendeu? Iam ser enganados, entendeu? Com esses falsos profetas, tá? Falsos cristos, falsos profetas farão grandes sinais, prodígios, que, se possível, enganaria até os escolhidos. Então você veja que Jesus, a maior autoridade máxima da terra, ele está alertando aqui a humanidade. Ele está dizendo o quê? Que haverá sinais tão sérios que, se possível, ia enganar até os escolhidos. Entendeu? E dentro desse contexto, nós precisamos tomar cuidado com os falsos profetas. Tá? Os falsos profetas é um problema sério que nós temos no mundo hoje. Tá? Calcula-se que nós temos mais de 35 mil religiões. É uma agulha no palheiro, meu amigo. Ou seja, se você não tiver um conhecimento, não estudar por conta própria as escrituras sagradas, entendeu? Fatalmente o engano acontecerá. Tá? Outro ponto que chama atenção na Bíblia são os sinais relacionados no mundo, tá? Da astronomia. Tá? Por exemplo, a Bíblia fala que nós teríamos os dias escuros, a lua escureceria, o sol escureceria, entendeu? As estrelas cairiam do céu, tá? Por exemplo, o dia escuro, tá? Aconteceu em 19 de maio de 1780. A queda das estrelas nós tivemos, por exemplo, em 13 de novembro de 1833. Se você quiser detalhes sobre esse assunto, pode procurar na sua internet que você vai achar. Procure lá, dia escuro, tá? Uma outra coisa que a Bíblia fala tanto que nós teríamos no mundo, seriam as guerras. Você sabe que o mundo, desde que o homem caiu em pecado, as guerras sempre foi um problema sério. Mas elas vêm se avolumando e vêm se complicando cada vez mais na história humana, tá? Então nós tivemos, por exemplo, recentemente, tá? A Primeira Guerra Mundial, 20 milhões de mortos. A Segunda Guerra Mundial, 50 milhões de mortos. Tivemos depois conflitos na Coreia, no Vietnã, Irã e Iraque, tá? Argélia, Bósnia, tá? E agora, acabou a pandemia que parou o planeta, já estoura uma guerra. Todo mundo achou, não, agora acabou, e a pandemia veio, agora vai acalmar, passou a pandemia, agora vai estar tudo em paz. Veio a pior guerra da história, tá? Que é a guerra aí da Ucrânia com a Rússia. E se a coisa pode se complicar tanto que pode se tornar a pior guerra da história. Que será o quê? Uma terceira guerra mundial, tá? Se a Índia, a China, entendeu? Se unir com a Rússia, entendeu? Colocar a Índia junto, entendeu? Tá feito aí, entendeu? O maior conflito da história mundial, entendeu? Que poderá ser, entendeu? Com as bombas atômicas nucleares que nós temos aí, entendeu? Que a Segunda Guerra Mundial foi só o sinalzinho, Hiroshima e Nagasaki, que estourou aquela bomba lá, né? Aquelas duas bombas nucleares, aquilo lá é só o começo. Se nós tivermos uma terceira guerra mundial, os mísseis de hoje atravessam o planeta. Então você veja que nós estamos vivendo nos últimos momentos da história humana dessa terra. Dentro desse contexto, não há dúvida, o século XX foi o mais sangrento de toda a história. Mas o século XXI, que nós estamos vivendo, pode ser ainda pior, tá? Dentro desse contexto, o mundo tem ficado assustado, tá? O maior susto que a humanidade já teve recentemente foi em 2001, né? Os aviões que bateram nas Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. Mas os maiores males dos últimos dias que as Escrituras falam é 2 Timóteo capítulo 3, verso 1, onde diz que os últimos dias os homens seriam egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, ingratos, irreverentes, implacáveis, caluniadores, traidores. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Veja, é exatamente o momento da história que nós estamos vivendo, entendeu? A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,11 que os homens seriam atrevidos, cruéis, inimigos do bem, entendeu? Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Perceba que é exatamente esse o contexto que nós vivemos hoje. E dentro desse contexto que nós vivemos hoje, eu quero mostrar para você aqui agora, entendeu?
é o maior engano fatal da história. Antes, porém, eu quero fazer uma pergunta para você. Os teólogos têm se desdobrado, têm se deitado em cima para tentar entender, entendeu? Um ponto muito interessante nas Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas falam, entendeu? Que Satanás lhe aparecerá na terra. Você sabe que o maior inimigo de Deus é Lúcifer. O maior inimigo de Deus é Satanás. É ele que trouxe a desgraça e o caos e as guerras e tudo que eu falei até agora aqui para esse planeta. Então ele é o maior inimigo de Deus. Só que ele tem o maior plano fatal da história. Tá? E um ponto muito interessante é que ele aparecerá na terra. E a pergunta é o seguinte: se Satanás vai aparecer na terra, aonde ele vai aparecer? Essa é a questão. Aonde ele vai aparecer? Será que ele vai aparecer, entendeu? No Muro das Lamentações? E os Muros das Lamentações, entendeu? E o templo dos judeus será reconstruído? Porque o templo está destruído desde o ano 70, quando Jesus falou que Jerusalém seria varrida da terra, do templo seria destruído. Então a pergunta que os teólogos fazem hoje é o seguinte: será que vai ser reconstruído o templo? Tá? E Satanás vai aparecer lá? Porque os judeus estão aí fascinados, esperando o Messias até hoje. Entendeu? Outra coisa, será que Satanás pode aparecer no Vaticano? Por quê? Porque no contexto profético de Apocalipse 13, entendeu? É de onde ele reina e ele faz os enganos, entendeu? E domina o mundo inteiro. Então a pergunta é, será que ele vai aparecer no Vaticano? E a terceira pergunta, será que Satanás não pode aparecer de forma sobrenatural, entendeu? No mundo atual? Porque os telescópios da NASA, entendeu? Do mundo inteiro está tudo voltado para o espaço. Todo o mundo quer saber o que acontece no espaço. O homem quer ir para a Lua de novo, o homem quer ir para Marte, porque diz que a Terra pode ser destruída, entendeu? Os cientistas aí, inclusive um que morreu aí, disse que a Terra não vai ter condições habitáveis, que nós temos que morar em Marte, entendeu? Então o mundo está voltado para essa questão, tá? O mundo está voltado para o espaço. E aqui acabou a pergunta. Se o mundo está tão curioso para saber o que acontece no espaço, mas o mundo quer saber o que acontece lá, mas não quer saber o que Deus fala sobre o que acontece lá, porque se você quer saber o que acontece no céu, é só você ler a Bíblia. Você vai ver o que acontece no céu. As Escrituras falam muito sobre o céu, entendeu? A Bíblia fala que Jesus vai vir de lá, e a Bíblia fala que nós vamos ir para lá. Só que a ciência hoje, ela quer saber tudo sobre o espaço, mas ela não quer saber da Bíblia. Entendeu? Ela não quer saber de Deus, ela só quer saber do espaço. E aqui tem um ponto muito importante, tá? Porque se o homem quer saber tanto do espaço, se o homem quer conversar tanto com os extraterrestres, mas o homem não quer saber de Deus, meu amigo, aqui está o prato cheio para Lúcifer. Está o prato cheio para Satanás. E aqui eu faço uma pergunta para você. Satanás não pode aparecer na Terra em forma de um disco voador? Entendeu? Porque a Bíblia diz que ele vai aparecer na Terra. Ou ele pode aparecer no Muro das Lamentações, que é o que os teólogos estão pensando, entendeu? Pode aparecer no Vaticano, entendeu? Mas pode aparecer de forma sobrenatural. E dentro desse contexto, tá? O ato, entendeu? Que vem aí, que vai ser o maior engano da história da Terra, é o ato culminante do engano, é o próprio Satanás personificar a Cristo nessa terra. É isso que você ouviu. Satanás, ele aparecerá na terra, só que ele não aparecerá como Satanás. Ele se manifestará na terra, em várias partes da terra, entre os homens, como um ser majestoso,
como um ser deslumbrante e personificará a Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 13 a 15. E Grande Conflito, página 272. Então Satanás ele aparecerá na terra e ele vai imitar a vinda de Jesus. Então ele vai aparecer na terra como se fosse o próprio Cristo. Tá? A glória que o cerca, Satanás, não é maior que coisa alguma que os homens já tenham contemplado. Quando Satanás se manifestar, haverá uma aclamação de triunfo. O mundo vai dizer: Cristo veio, Cristo veio. É isso que o mundo vai dizer. Os povos se ajoelharão diante dele em adoração. Satanás vai erguer as mãos e vai abençoar os povos com uma bênção, não de Deus, sua. O inimigo vai apresentar algumas verdades que estão na Bíblia. Por exemplo, vai curar as doenças do povo, irá declarar, guarde isso na sua mente, ele irá declarar que o sábado dos 10 mandamentos bíblicos foi mudado para o domingo. Olha isso! E quem guardar o sábado estará blasfemando do seu nome. Então você perceba aqui, entendeu? Que Satanás já está com o terreno preparado. Você sabe que no decorrer da história, no ano 321 depois de Cristo, tá? Foi quando Constantino, ele mudou os 10 mandamentos da lei de Deus. Ele mexeu em Êxodo capítulo 20, em Deuteronômio 4, aonde fala dos 10 mandamentos. E você sabe que Jesus falou que vai passar o céu e a terra, mas nem um i nem um tio cairá da lei. Mateus capítulo 5. Então você veja aqui que a lei de Deus ela é eterna, ela não pode ser mudada. E você sabe que o sábado é o coração da lei. O sábado é o coração dos 10 mandamentos. O sábado é o maior dos 10 mandamentos da Bíblia. Tá? E dentro desse contexto, tá? Satanás, ele vai aparecer na terra e ele vai dizer que o sábado foi mudado para o domingo. E quem não guardar o domingo, entendeu? Vai ser amaldiçoado. Não vai receber a sua bênção. Esse vai ser o maior engano da história da terra. Será o maior engano fatal da história. Quase invencível. Muitos vão dizer: este é o grande poder de Deus. Imagina, Satanás descendo da terra. Entendeu? Já pensou se ele pousa na terra com um disco voador? Entendeu? E começa a andar pela terra, curando as moléstias do povo, e aí vem e diz, entendeu? Olha, o mundo, vocês sabem, está aí com esse problema sério da ecologia, e nós precisamos separar um dia para a natureza, um dia para a ecologia, e o dia que vocês devem guardar é o domingo. Você já pensou? Tá? Esse será a grande virtude de Deus, os povos vão dizer. O mundo está sendo preparado para isso, entendeu? Nós temos hoje um mundo ecumênico, entendeu? Todas as religiões protestantes, entendeu? Misturou-se o protestantismo com o catolicismo, com o hinduísmo, com o judaísmo, com o islamismo. Todas as religiões, todos os poderes da terra hoje, está tudo voltado para o ecumenismo, para uma união. Dentro desse contexto, entendeu? Vai ter um povo que não será enganado. A bênção de Satanás será pronunciado sobre os adoradores da besta e da sua imagem. Apocalipse capítulo 13. Quando ele vier com essa conversa de que o domingo foi colocado no lugar do sábado, entendeu? Você terá certeza, entendeu? Que esse personagem não é Cristo.
mas é um falso Messias, é um falso Jesus. Apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras, que receberam o amor da verdade, estarão protegidos dos enganos de Satanás. Só quem vasculhar profundamente esse livro é que não cairá nesse engano fatal, tá? E algumas perguntas são interessantes e você precisa saber para você não ser enganado, tá? Como Jesus voltará? Porque o falso Cristo, Satanás vai personificar a Cristo e vai aparecer na terra. Para mim não ser enganado, eu preciso saber como é que Jesus vai voltar. E a Bíblia diz que Jesus voltará em corpo, nas nuvens do céu, com todos os milhões de anjos, todo o olho na terra o verá, e Jesus não pisará nessa terra. Olha que interessante, ó. Tá? Quando Satanás personificar a Cristo, ele vai pisar na terra, ele vai andar na terra, fazer curas e milagres na terra. Mas quando Jesus voltar, Jesus não pisará na terra, tá? Jesus virá com poder e grande glória, tá? Você sabe que muitas pessoas já tentaram marcar a volta de Jesus, tá? Por exemplo, Guilherme Miller achou que Jesus voltaria em 1844. Tá? Os testemunhos de Jeová acharam que Jesus ia voltar em 1914, tá? O Nostradamus, falso profeta aí, e o padre Cícero de Juazeiro, diz que 2000 chegará e 2000 não passará. O ano 2000 passou e Jesus não veio, tá? O que Jesus falou sobre a sua volta? Jesus falou que o dia e a hora ninguém sabe, tá? Mas eis que venho sem demora. Então Jesus diz, ao dia e a hora ninguém sabe, mas eu venho rapidamente. E por que Jesus voltará? Para buscar aqueles que o aceitaram como seu salvador pessoal. Para dar fim ao mundo de sofrimento dessa terra. É para isso que Jesus vai voltar. Ele vai voltar para prender Satanás e seus anjos. Para estabelecer o seu reino eterno. É para isso que Jesus vai voltar. E o que acontecerá quando Jesus voltar? A Bíblia diz que os mortos, entendeu? Os ímpios, entendeu? Vai ser mortos quando Jesus voltar. Mas os justos serão ressuscitados, tá? Os fiéis serão ressuscitados. A ressurreição dos que morreram em Cristo acontecerá. Tudo o que há nessa terra, quando Jesus voltar, será destruído. A terra ficará escura e vazia por 1000 anos, de Jeremias capítulo 4. Mas uma coisa é certa, meu amigo, Jesus voltará. E se você estiver preparado ou não, Jesus voltará. Mas eu quero que você saiba que mais importante, entendeu, de tudo que nós falamos aqui, é que você precisa ler esse livro aqui, ó. Porque se você ler esse livro, você não vai ser enganado e você vai estar preparado quando Jesus voltar. Gostaria você de ler esse livro? Gostaria você de estar preparado para a volta de Jesus? Então feche os seus olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo estudo que analisamos hoje. Com certeza, Senhor, depois desse estudo, nós não seremos enganados. Que o Senhor nos abençoe a cada um que ouviu e que assistiu esse tema nesse dia. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu abraço a você. Até o nosso próximo encontro.